Axé, meus irmãos, minhas irmãs, e essa é a nossa terceira parte da 12ª semana, dando uma pincelada aí sobre Deus, suas divindades, seus tronos, entendendo Deus e procurando ver Deus de muitas formas diferentes. Deus é o ilimitado, nós somos limitados. No entanto, nós somos limitados na forma e também somos ilimitados na essência, porque a nossa essência é uma essência divina. Então nós temos origem em Deus. Deus é o Criador de tudo e de todos. Ele nos dotou de uma centelha divina. E nessa centelha nós somos ilimitados. Nós somos deuses também. No conceito da palavra e na ideia de que somos filhos de Deus. Somos imagem e semelhança. Então, ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer que eu estou reduzindo Deus a uma figura humana, mas eu estou ampliando o homem a uma essência divina, porque Deus é fé e eu também sou. Deus é amor e eu também. Deus é conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E nós todos também somos. Em quantidades e partes diferentes, com regências diferentes, mas cada um de nós carrega uma essência divina e original. No hinduísmo se diz, tu és isto. Nós somos feitos da mesma matéria e de toda a criação. Nós somos feitos da mesma energia, da mesma força que anima o universo, o cosmos, os planetas, os elementos químicos que existem em nós, terra, água, fogo e ar, cristalino, mineral e vegetal, existe em nós. Nós somos um micro que habita esse macro, mas ao mesmo tempo a essência do macro existe nesse micro. Então, limitado e ilimitado, coexistindo, no qual as divindades são co-criadores. Somos filhos e fruto dessa criação. Então esse é um ponto de vista. O limitado não tem condições de conceber o ilimitado. Então o que é limitado em nós? A nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar, na qual Deus pode ser pensado e pode ser raciocinado. Mas é um fato que ele transcende a razão. Deus não é apenas objeto da minha razão, porque a minha razão é limitada. Apesar de conhecer as nossas limitações, reconhecendo essas limitações, é nosso objetivo ampliar os nossos horizontes, que continuam limitados, mas que podem ser abertos. Então, aos poucos, nós vamos ampliando essa nossa limitação com relação com aquele que é o ilimitado. Esse é o objetivo de pensar em Deus. Nesse caminho, a única forma é buscar hoje, em todas as outras religiões, onde cada um se expressou e o que trouxe de conteúdo para a gente. Existe no mundo duas tradições que afirmam que o poder tem uma forma humana, no hinduísmo e no cristianismo. No cristianismo, ainda principalmente no catolicismo, afirma que Cristo é Deus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Então, nesse momento, ele é Deus a partir daí. Deus tem uma forma humana. Quando um católico conversa com Cristo, ele está conversando com Deus. Deus está humanizado. Qual é a necessidade de humanizar Deus? De dar uma forma humana. É torná-lo mais próximo, tornar Deus mais compreensível. Humanizá-lo é torná-lo objeto de afeto, de olhar, de sentimento, de relação mais íntima e próxima. No hinduísmo também acredita-se que Deus encarna. Mas como é que Deus nasce no mundo? Deus abandona a criação para encarnar. Como que isso acontece? Esse é um mistério. Se ele é Deus, e sendo Deus, é um mistério maior. Ele nasce no mundo sem deixar de estar no seu posto de criador e sustentador da criação. Então, sem sair de onde ele está, ele encarna, e cada vez que Deus encarna, dentro da visão do hinduísta, nasce um avatar. Assim é que nasceu Krishna, é assim que nasceu Rama, é assim que nasceram todos os avatares. E tem o segmento hinduísta também que diz que Buda também é a encarnação de Deus, embora o budismo mesmo não fale nada sobre Deus. Mas essa é a ideia, é o conceito de que Deus é um ser assim, como eu, como você. E essa ideia é muito positiva porque ela nos diz que Deus é um ser. Então eu converso com Deus como alguém que conversa com um encarnado. Por isso se diz, ele é um ser.
mas não é um ser limitado, como cada um de nós. E aí nasce o conceito de que Deus é um ser supremo. E que é um ser supremo? É aquele que consegue conversar, ouvir, ver tudo e todos ao mesmo tempo. Ele é um ser, mas, no entanto, um ser supremo. Ou seja, quando eu rezo, eu estou conversando com Deus. E pelo fato que Ele é um ser supremo, Ele me ouve como alguém que para tudo que está fazendo só para me ouvir. Então este é o ser supremo. Este é Deus. Eu converso com Ele. E Ele, no momento que estamos conversando com Deus, Ele se coloca de frente para nós. E por isso Ele é um mistério maior. E da mesma forma, quando eu converso com Xangô, Xangô me ouve como alguém que para tudo o que está fazendo só para me ouvir. E Xangô faz isso com todos ao mesmo tempo. Porque Deus faz isso com todos ao mesmo tempo. E Xangô é uma divindade. Assim como Ogum, assim como Oxum, Iemanjá, como Krishna, como Lakshmi, como Vishnu. A gente pode e deve aprender com essas outras religiões. Dentro do hinduísmo, existe um livro, um conjunto de conhecimentos no hinduísmo chamado de Vedas. Os Vedas são organizados em 4 livros. E há também uma outra parte de conhecimento do hinduísmo, que são chamados de os grandes épicos hinduístas. Dentro dos épicos tem um chamado Mahabharata. Então, basicamente é isso que a gente fala nessa aula. E a gente volta rapidinho já para a nossa 4ª e última parte, encerrando aqui a nossa 12ª semana, dando uma pincelada sobre Deus, suas divindades. Axé!